Tem bolinha. Já vou começar. Eu trago serenidade em mim mesmo eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder de minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força, pelo poder do meu esforço. Dolph Stallman. Obrigado, Dani. Boa noite a todos. Meu nome é Edson, eu sou membro da diretoria da mantenedora da Escola Ânima e eu gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos, agradecer aí o presente do Alexandre, né, tá inaugurando aí as nossas palestras e fazer uma breve apresentação aqui do Alexandre. O Alexandre, opa, tem criança aí chamando a atenção. O Alexandre Fúncia. Qual a pronúncia correta, Ale? Fúncia. Fúncia, isso, é espanhol, então é Fúncia. Fúncia, né? Opa, chutei certo. É médico pediatra, formado pela USP, com mais de 30 anos de experiência, especialista em pediatria e terapia intensiva pediátrica, foi toxicologista clínico do Centro de Assistência Toxicológica de São Paulo, é homeopata, formado pela Associação Paulista de Homeopatia, com pós-graduação em homeopatia e medicina interna, é médico antroposófico pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, é pai da escola, Vinícius, é membro da associação, também a Associação Ânima, e ele, juntamente com a Andrea, a professora Andrea, eles vêm fazendo um trabalho dando todo o suporte à escola, né, na parte dos protocolos, juntamente com a comissão, que a gente chamava de volta às aulas, né, mas agora mudou o nome da comissão, que é a comissão que é responsável por todas esses protocolos que a escola vem seguindo. Então, a professora Andréia tem a formação em técnica de enfermagem, então, juntamente com o Alexandre, tem dado todo esse suporte técnico para a escola. Então, obrigado, Alexandre. A palestra de hoje, Tempo de Vitalidade, a infância pelos olhos da antroposofia. Então, agradeço e se tiver mais algum complemento aí, Alexandre, então fique à vontade e agora é com você. Boa noite. Já está bom demais a apresentação, está ótimo. Bom, a minha ideia é que eu não sei quem que a gente alcança com essa palestra aqui, então eu vou fazer uma viagem rapidinho, o mais que possível, para dizer que negócio é esse de antroposofia, de onde é que isso veio e por que a antroposofia tem papel nessa relação com a infância. Então, assim, a antroposofia é uma das grandes possibilidades que a gente pode chamar de filosófico, doutrinárias, vamos dizer assim, né? Para o entendimento do ser humano. Ela nasce muito interessantemente num período muito importante da história do nosso planeta, mas que ficou muito relegado a terceiro plano, porque foi um período marcado pelo pior evento de guerra que o mundo tinha conhecido, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o final do século XIX, o começo do século XX, a formação de nações na Europa, né? Alemanha e Itália, que formaram suas nações só muito perto dessa época, e os conflitos inerentes à raça humana, né?
de querer coisas e o outro querer também, fizeram que acontecesse a guerra para acabar com todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, como vocês sabem. Então, as coisas que aconteceram nesse período ficaram muito obscurecidas. Então, existem filósofos como Franz Brentano e outros tantos, né? Inclusive, Franz Brentano foi professor do Steiner, que é essa pessoa que é lapidar para a gente na antroposofia. Muito conhecimento surgiu nessa época, mas esse conhecimento, de uma certa forma, ficou um pouco abafado. Então, só falando sumariamente, o que negócio é esse de antroposofia, né? Assim, no final do século XIX, principalmente, a gente já tinha uma quantidade de evoluções, né, que vinham desde o Iluminismo, né, do Renascimento, do Iluminismo, em que o homem começou a questionar se as coisas eram só desígnios de Deus e começou a entender que deveria existir explicações para as coisas que os seres humanos conseguissem atingir, né? O que não significava, pelo menos no começo, a desistência da ideia de Deus. Então, nessa época ainda você tem grandes sábios que nos premiaram com um monte de conhecimentos e experiências, mas não necessariamente desconsideraram a hipótese da existência de uma instância superior, extramaterial, supermaterial, sei lá, né, sobrenatural, como as pessoas chamam, mas esse termo não vale, porque a partir do momento que você tem uma instância geradora e ela cria um processo natural, aquilo tudo é natural, né? Então, senão seria contra essa essência, contra essa instância. Então, é um período em que a gente já tinha tido uma pequena modificação do jeito como entendia essa chamada imagem de Deus, que era o ser humano, né? E já tinha sofrido uma certa modificação na ideia, porque inicialmente considerava-se que o ser humano era uma entidade, uma centelha, vamos dizer assim, a palavra que é mais usada é centelha, né? Que habitava, de repente, um corpo físico, né? Então, você tinha uma polaridade de uma coisa chamada espírito, que vinha habitar um corpo físico. E aí, da mesma forma como para eu atingir a materialidade de vocês me ouvirem, eu uso uma interface, que é este computador aqui, né? Este espírito em cada ser vivente usa uma interface a que a gente deu o nome de alma. Logo lá no começo da era cristã, e aí eu não vou me lembrar o ano, mas pode ser que seja 496, houve uma reunião de sábios daquela que era a igreja cristã do momento, que é aquilo que a gente conhece como catolicismo, e falaram que esse espírito e essa alma era uma coisa só. Então você tinha uma alma e um corpo, né? No começo do século XX, principalmente nessas áreas de saúde, houve e que isso tudo formava um conjunto único. Então, aquele espírito, alma, corpo passam a ser espírito, alma, corpo, mas são um conjunto coeso. No começo do século XX, isso tem uma separação, e isso vai afetar muito as ciências de saúde, em que se considera que assim, essa instância física é da ordem dos estudiosos da saúde física. E nisso se incluem os médicos, as enfermeiras. E numa outra instância, a gente teria essa instância suprafísica, que fica aí na função dos psicólogos, dos médicos relacionados à psicologia, então os psiquiatras, dos assistentes sociais também. Então, essa instância de um ser que não é só uma questão física, né? Mas o Steiner considera que essas três instâncias que a gente conceituava desde o começo são absolutamente fundamentais, né? E o Steiner foi um indivíduo que, num determinado momento, por conta da história dele, foi uma pessoa que juntou o céu e a terra, vamos dizer assim, né? Ele juntou esta questão muito material de todo o avanço que a gente veio tendo desde a Revolução Industrial
até chegar ao final do século XIX, onde já se sabia muita coisa a respeito de como funcionava o corpo humano e como funcionavam as coisas materiais do mundo, né? E, interessantemente, ele filho de um diretor de estação ferroviária, ou seja, ferro, coisa absolutamente palpável, né? Trem, um grande avanço do ponto de vista de encurtar distâncias, mas ele era um indivíduo que tinha um pé ali nessa chamada espiritualidade, né? E, num determinado momento, ele vai ter um contato mais forte com essa espiritualidade e numa coisa que, no século XIX, no final do século XIX, passou a ser denominada como teosofia. E ele foi, inclusive, dirigente da Sociedade Teosófica da Alemanha durante um tempo. Num determinado momento, ele se desligou disso por questões que não importam agora, e aí ele fez um negócio muito interessante. Ele pegou esses conhecimentos esotéricos que ele trazia da teosofia e considerou que isso devia estar intimamente aplicado à vida na Terra. Então, a gente precisava entender, e através desses conceitos esotéricos e através dos conceitos físicos, fazer uma grande síntese para ajudar o ser humano na Terra a poder chegar, então aquilo que a gente chama de encarnar, né? Desenvolver uma trajetória neste mundo material e depois desligar-se desse mundo material, e aí a gente pode chamar de escarnar, desencarnar, como queira. Tá? E para que esse processo encarnatório, esse processo de encarnação, ou seja, este processo de atuação de uma individualidade no mundo, se fizesse, isso passava por, vamos chamar de instâncias, tá? Aqui ele deu o nome de corpos. Ele deu o nome de corpos porque eles são visíveis fisicamente aos chamados nossos 5 sentidos. Ele chamou de corpos porque eram, na verdade, instâncias mesmo, eram como se fossem compartimentos que faziam esse ser vivo, né? Um compartimento completamente físico, palpável, material, que a gente pode, inclusive, estudar, e a gente basicamente estuda nas ciências, e a gente chega até os mínimos componentes, as partículas subatômicas, né, que vão dar origem a tudo e que vão dar origem ao nosso universo como um todo, né? Uma instância que a gente, e que está muito relacionada, vamos dizer assim, a aquele conceito dos 4 elementos lá dos gregos, né? E que no Empédocles vão se juntar para ser os elementos fundamentais para a criação do mundo, né? Então, ele simbolizado pela Terra. Uma instância paralela e concomitante que foi chamada de etérica, não no sentido de ser uma coisa impalpável, mas ser uma coisa que não segue exatamente essas leis da matéria, né? Então, assim, uma lei que a gente tem na matéria muito intensa é a lei da gravidade, né? Graças a ela, inclusive, o Newton, a maçã, aquela história toda nos deu um grande conhecimento a respeito da nossa materialidade, da nossa fisicalidade, né? Quando você põe alguma coisa no ambiente líquido, isso desde o Arquimedes, né, se percebia que essa gravidade já não exercia da mesma forma, né? E que isso não era estático, isso era fluido. Você pode até conter, você pode até limitar, mas em si não tem uma limitação, escorre, flui. E isso é um conceito que vem desde os gregos e latinos, que era uma coisa chamada de solve et coagula, ou coagula. Tá? Então, aquilo que flui e aquilo que se retrai, né? O que se expande e o que se retrai. Então, esse fluxo, na verdade, aqui a gente considera dotado de vida, né? Quando a gente olha para um mineral, o mineral permanece inalterado. Se nada externo modificar esse mineral, se nenhuma força externa modificar, ele se mantém autonomamente, perfeitamente, o tempo todo. Quando a gente passa para os vegetais, né, a gente já começa a perceber que existem fluxos. O fluxo de seiva, né, que vai alimentar e fazer este ser crescer, este ser multiplicar-se, crescer e atingir um determinado ápice, um determinado clímax, né? A gente
a seguir, pode pensar numa outra instância, que aí, em princípio, não estaria tanto no mundo dos vegetais, apesar de que muita gente considera que os vegetais têm sensações, mas é essa instância daquilo que a gente conhece de sentimentos ou emoções. Então, vamos chamar de pathos, como diz o latino. Não é que o pathos pode ser tanto a emoção, quanto pode ser a questão que a gente relaciona como doenças, né? Tanto que tem patologia, como uma palavra derivada disso. Então, essa instância das sensações, daquilo que vem para você e você recebe agradavelmente, você rejeita, aquilo que a gente conhece com o nome de simpatias e antipatias, né? Aquela sincronia, sintonia entre seres que a gente conhece com o nome de empatia, né? Então, está tudo relacionado a essa instância. E uma individualidade, que a gente pode chamar de eu, né? Que estaria presidindo tudo isto aqui para que esta individualidade se manifeste neste mundo físico. E o que isso tem a ver com a criança? Absolutamente tudo, né? Porque a criança é onde começa toda essa história. A partir do momento em que um ser de origem basicamente animal mistura material genético dele com com outro ser de origem animal, a gente dá um terreno propício para a encarnação, para a vinda desta individualidade neste material físico. E isto vai acontecer através de fluxos, através de ritmos, através dessa vitalidade, né? Tanto que a gente conhece esse corpo, essa instância etérica, também como corpo vital, tá? E as pessoas que vão estudar homeopatia, inclusive, usam um termo que o fundador da homeopatia, chamado Hahnemann, usava, que era chamada de força vital. Essa força vital está relacionada a esta instância que a gente chama de etérica. Tá? Por que esse outro nome? Eu não tinha me falado antes, mas é assim, a gente fala que tem 4 elementos, né? A gente fala que tem a terra, a água, o ar e o fogo. E tinha um quinto elemento, uma quinta essência, que era o éter. Tá bom? Então é por isso que daí que vem esse nome de éter, de etérico também. E aí eu tenho todo um processo material físico de consolidação, vamos dizer assim, de coagulação de um material genético, produzindo uma estrutura física dentro de um ambiente líquido. Todos nós somos gerados dentro de um ambiente líquido, seja o óvulo, que na verdade entra a cabeça do espermatozoide, fica lá dentro e funde o material genético com o material genético do óvulo. Então, o óvulo é uma grande mãe, vamos chamar assim, né, líquida, em que esse material genético se mistura e vai produzir um novo ser que, inicialmente, tem todo o material genético daqueles que o construíram. Então, 50% de um, que a gente pode chamar de mãe, 50% de outro, que a gente pode chamar de pai. Só que ele não é só isso. E ele vai fluir ao longo da vida, vamos dizer assim, e vai imprimir sobre essa instância física modificações, né? Então, ele vai usar desses 4 elementos para a construção da materialização desta individualidade, que é o corpo físico que nós temos. Então, nosso corpo físico conta, através de uma construção muitíssimo elaborada, quem é a nossa individualidade, né? Isso é visto a olhos nus tranquilos, quando você vê uma pessoa na rua andando assim, com o ombro caído para frente, e você fala, nossa, essa pessoa deve estar passando por um momento triste, um momento acabrunhante. Ou quando você olha para uma outra pessoa que está corada, vermelha, vibrante, né? A gente pode falar inflamada, né? E a gente percebe que essa pessoa está com uma energia muito grande. Bom, o que o Steiner colocou, e não saiu só da cabeça dele, por favor, isso é muito importante, para saber que, na verdade, ele foi um grande sintetizador. O grande mérito que ele tem foi juntar várias coisas
e dá uma coerência narrativa para essas várias coisas, né? E no meio desse ínterim ele teve algumas ideias absolutamente fantásticas, como é, por exemplo, a euritmia, né? Cujo nome não veio com Steiner, o nome veio de um cara chamado Dalcroze, que era um músico e que criou este nome para uma disciplina em que ele fazia que o movimento e o ritmo do corpo auxiliassem no entendimento da estrutura musical, né? E aí essa euritmia, com uma outra vertente, sem dúvida nenhuma, foi incorporada e foi desenvolvida pelo Steiner e por todos os outros que vieram depois, tá? Bom, então, assim, por que é tão importante a gente estudar esta história toda? Porque esta história toda vai nos levar ao que nós somos hoje em dia, né? Então, deste germe vindo da fecundação e que cresce, 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 cresce de uma maneira incrível, né? E para crescer, eu preciso de vida. Eu preciso desta energia de vida. Senão eu permaneço uma mesma rocha de mesmo tamanho o tempo todo. Para me expandir, eu preciso dessa energia de vida. Essa energia de vida está relacionada a esta coisa etérica, né? E a gente cresce de uma maneira muito interessante. Se vocês pararem para pensar, e todo mundo aqui já deve ter tido contato com crianças desde muito pequenininhos, né? Então vou dar uma informação de dentro do útero, né? Quando a gente é gerado, a gente forma um feijãozinho ali que vai ficando mais ou menos compridinho, e desse feijãozinho, na verdade, surge primeiro um aglomerado assim mais naquilo que a gente vai chamar de cabeça depois, quando aquele ser sair. Dentro dessa cabeça, inclusive, vai acontecer uma dobra de um tubo que conduz essa seiva dentro desse feijãozinho, né? E vão acontecer dobras, revoluções e mudanças e vão construir um negócio que a gente chama de coração. E o coração nasce aqui, ó, dentro desta cabeça desse embrião, e ele vai descer para a corporalidade. Ele vai encarnar, tá? E da mesma forma vai se desenvolver desta cabeça uma migração dos nervos que vão descer através deste feijãozinho, deste que a gente vai chamar de agora corpo, embrião, e vão desabrochar, literalmente desabrochar. Você tem um feijãozinho, uma cabeça, esse coração que vai descendo, os rins depois vão descendo, e começa a surgir uns brotinhos pequenininhos que vão começar a crescer, 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 se separar, até surgirem os membros. Tá? Então, nesse processo de vida, este processo etérico, este processo de fluxo ritmado, a gente vai construindo este pequeno corpinho, né? Dentro de um ambiente líquido. A partir de um determinado momento, este corpo está suficientemente formado, na maioria das vezes, para poder se exteriorizar da incubadora onde ele foi feito, que é o útero materno, né? Ele já está suficientemente capaz de conseguir se individualizar como estrutura física, tá? E aí sai, e aí tem um rito de passagem muito grande, que é o chamado cortar do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele está ligado ao nenê e ao outro pedaço, que é nenê também, mas que ficou diferente, que a gente chama de placenta. Tá? A placenta é a tomada que liga no útero, e através dessa tomada você tem o recebimento de tudo que a mãe pode oferecer em termos de energias e construções. Então, através dessa tomada, a gente recebe esse gás fundamental para a vida chamado oxigênio, né? A gente recebe todos os nutrientes, né? E plugado nessa mamãe, nesse útero materno. A partir do momento que essa criança sai e a circulação dela já se estabeleceu suficientemente autônoma, eu consigo cortar este cordão umbilical, né? A criança fica wireless, como eu brinco normalmente, tá bom? Pela primeira vez a criança é wireless. E só que assim, este processo de
vou chamar de simbiose, porque não tem melhor palavra que eu conheça, em que dois seres são o mesmo ser, vai começar a se diferenciar, tá? Este ser vai progressivamente desenvolvendo aquilo que a gente conhece logo no começo como motricidade, né? Então, esse ser, inicialmente, é como eu brinco no consultório, um grandíssimo invertebrado de 3 quilos, não tem controle sobre absolutamente nenhum movimento do corpo e tem, felizmente, um instinto que, se der certo de engatar logo no começo, faz que ele consiga se alimentar aqui fora através da amamentação. Se não, ele vai precisar de uma ajuda externa que vai além da mãe e dele para poder engatar nessa nutrição fundamental. E aí o que é bacana é que a nutrição acontece nas duas instâncias. Na instância física, do leite que vai, tá bom? E na instância, vou chamar de emocional, anímica, que é o amor, o carinho, a proteção, o acolhimento, o contorno que esta criança recebe no colo da mãe, né? E é por esse motivo que as crianças, principalmente aquelas que mamam no peito, não saem do colo da mãe e não dormem se não for no colo da mãe, porque o colo da mãe é o lugar mais perto da espaçonave mãe, que era o útero, tá bom? Então é por isso que a gente tem as crianças tão próximas do seio materno. Tanto que a gente chama o colo da mãe de seio materno, né? O encavadinho, a caverninha em que a gente pode se nutrir física e animicamente. E este fluxo de crescimento vai acontecendo. Ele é tão enorme que é importante a gente pensar em alguns fatos. Um óvulo, mesmo que fecundado, um óvulo de uma fêmea humana ou de outros animais, mas basicamente vamos nos focar no óvulo humano, tem 0,14 milímetros. Tá? Quando o nenê é inaugurado e é descerrada a placa e cortada a faixa e o cordão umbilical, o nenê mede por volta de 50 centímetros, 500 milímetros. E isso aconteceu, em média, em 9 meses, de 0,14 para 500. Depois, está com 500. Termina o primeiro ano de vida com 3 a 4 vezes o peso que começou. Então, fica lá por volta de 9 a 12 quilos, quando começa, no geral, por 3 quilos. E termina com 50% a mais de tamanho. No geral, a criança nasce por volta de 50 e termina o primeiro ano de vida, faz aniversário de 1 ano, com 75 centímetros. Então, vamos só pensar. Quando isso acontece no resto da vida da gente? Nunca mais. Porque, senão, vocês que estão me ouvindo, quando vocês estavam no final do período de adolescência, se vocês me dissem 1,80 m, com 17 anos, com 18 anos vocês teriam 2,70 m. Então dá para ver que isso não acontece nunca mais. Em nenhum momento mais da vida, esse processo de crescimento é tão enorme. Tanto que as mães chegam ao consultório achando que a criança vai crescer 1 quilo todo mês. Graças ao bom Deus que não, porque seria um absurdo. Entendeu? Uma criança que nasceu com 3 terminaria com 15, uma obesidade mórbida. Tá bom? Isso não acontece. Isso vai decrescendo. Então, essa aceleração desse movimento de crescimento, de expansão, ele vai, vamos dizer assim, se afunilando. Por que ele vai se afunilando? Porque a gente já construiu parte dentro do útero e vai terminar de construir essa gigantesca obra de arquitetura chamada corpo humano, né? E é muito interessante se a gente parar para pensar que dentro do útero a gente tem basicamente o serviço do pedreiro, entre aspas, né? Que é construir órgãos, né? É óbvio que tem uma construção de experiências, e é gigantesca, por sinal, e quem já ouviu falar de terapia de vivências passadas tem uma ideia disso. Tem coisas, e eu não sei se vocês já ouviram isso, tem coisa que algumas pessoas vão
resolver com terapeutas, com psicólogos na idade adulta, e através desse tipo de regressão, volta-se um momento em que essa criança era um recém-nascido prematuro dentro da incubadora, e esse pequeno recém-nascido ouviu de alguém lá fora da incubadora a seguinte frase: e esse aqui não chega até o fim do dia, não dura até de noite. Né? E essa criança é muito doente, ela não vai durar. E isso, de repente, está na gênese de problemas psicológicos de um adulto. Ou, muito antes disso, algumas vezes a gente ouve declarações de pessoas que vão fazer esse tipo de terapia e, de repente, falam uma coisa que elas jamais escutaram conscientemente, que aconteceu dentro do útero da mãe, em que a mãe sofreu violência de qualquer tipo, em que a mãe foi abandonada, em que a mãe teve uma depressão grave, em que aquele núcleo familiar se esfacela logo de início, tá? E essa história vai evoluir da melhor maneira que aquela pessoa consegue, mas ainda assim deixando umas marcas. Mas vamos voltar para este processo de enorme crescimento. Aí a gente tem um enorme crescimento, e nesses primeiros momentos você vai ter um processo muito parecido com aquele processo que deu origem àquele corpinho. Você vai ter a instituição do movimento nesse ser. Então, isso começa também da cabeça. A criança, no começo, provavelmente vocês lembram que os nenéns ficavam vesgos com uma facilidade enorme. Né? O neném ficava vesguinho ali, aí você dava um petelequinho, ele fechava o olho, o neném voltava a colocar os dois olhos alinhados. E ele vai aprender primeiro a alinhar os olhos. Aí depois ele vai aprender a fazer um processo mais consciente para a extração do leite do peito da mãe. Aí depois, na sequência, a gente vai perceber que ele começa já a movimentar, tal, ele para no colo, se você segurar no colo, ele despenca para frente, aí se você bobear, ele despenca para trás, mas isso progressivamente vai se estabelecendo, e aí a gente fala que a criança fixa o pescoço. Né? Aí você percebe que se você deixa ela no chão, ou numa superfície firme, numa terra firme, ela começa a esboçar um movimentozinho assim meio de peixe, em que ela se move, ela gira, ela vai fazendo até o ponto em que ela começa a já ter essa amplitude de começar, através dos ombros, a tentar rodar, né? E esse rodar vai ficando cada vez melhor, até uma hora que ela para de lado, aí ela aprende a voltar, ela vai mais um pouco, ela chega uma hora que ela vira de bruços, aí ela fica encalacrada de bruços, não sabe voltar, você tem que ir lá arrumar. Aí depois ela vai, vira de bruços e depois volta. Né? Porque ela já ganhou os bracinhos para conseguir fazer esse contraponto à gravidade, se empurrar da gravidade e se mover. Aí ela chega aquele momento em que a gente fala que a criança descobriu as mãos e que ela fica maravilhada, parada, olhando esse negócio. Oh, interessante esse bagulho aqui. Eu não sei para que serve, mas é legal, é legal. E esse processo vai vindo, e aí você vai percebendo, quando você coloca a criança no bebê conforto, que ela está no bebê, ela começa, com o cotovelinho, ela começa a empurrar para frente, ou se a gente usar uma abordagem mais natural, mais fisiológica, que é conhecido pelo nome de abordagem Pickler, e eu tenho certeza que a Amy Pickler, que foi a pediatra que viu isso, ia ficar muito brava de terem denominado isso com o nome dela, por que não desenvolvimento natural, né? Por que não movimento livre, como é o nome paralelo dessa história, né? Até o ponto em que a criança chegou e percebeu as mãos, e aí ela com as mãozinhas já começa a tatear as coisas, ela vai, pega uma coisa, ela traz para perto, pega uma coisa, e esse movimento vai descendo, ela parou num determinado momento sentada. A seguir, o que vai acontecendo, essas perninhas que sempre foram muito ativas, que quando estão felizes sacodem que nem rabo de cachorro, e a comparação é muito equivalente, tá bom? Então não estou desmerecendo nenhum ser humano, mas perninha de nenê é que nem rabo de cachorro, sacode quando está feliz, né? Sacode quando está com fome, sacode quando comeu. E essas perninhas vão começando a ter controle.
vão tendo controle, o movimento de virar já fica mais claro, e esse movimento de virar fica bom a ponto de que de bruços, com a mãozinha e esse movimento das coxas, a criança começa a rastejar. Desse rastejar, esse movimento desce mais um pouco até que eu consigo controlar até o joelho. E aí eu paro apoiado nos joelhos, eu paro em 4 apoios, né? Aí eu paro em 4 apoios, aí eu vou tentar me mexer. Quando eu vou tentar me mexer, como o meu predomínio de controle é sobre as mãos, eu vou tentar me mexer na posição de 4 apoios, eu paro sentado, eu vou para trás. E fico muito bravo. Você vê os nenéns quando estão passando por essa fase, eles ficam enraivecidos porque eles iam para frente e o que eles controlam levou eles para trás. Mas a partir de um determinado momento isso evoluiu. Evoluiu e aí o joelho apoia e aí essas coxas vão começar a controlar e a criança engatinha. Engatinha, até uma hora que ela chega numa superfície e tem algo mais alto que ela alcança. Ela põe a mãozinha, com a força dos braços, que já é bem maior, ela pega a garra com a mãozinha e para em pé, segurando nas coisas. Se soltar, cai. E no primeiro momento ela para em pé e quando ela quer voltar para como ela estava, o que ela faz? Ela solta e cai. Felizmente usando fralda, porque aí já tem um airbag para proteger de um trauma no cóccix ou qualquer coisa equivalente. Deste processo em que ela começa a já controlar as pernas, a chegar aos tornozelos, ela vai chegar a um determinado momento onde o controle do tornozelo chegou e aí ela para em pé sem precisar apoiar. Aí todo mundo faz uma maior festa, na hora que todo mundo faz a maior festa, ela se conscientiza daquilo e cai. E ela repete isso, e repete isso, e repete isso. Aí ela começa a andar que nem caranguejo no sofá da casa, depois na parede, até uma bela hora em que aquele movimento assim, fala assim, opa, peraí, parei em pé, tá bom. Aí ela cai para frente. Só que quando ela cai para frente, a perna vai na frente dela e segura um pouco, aí ela continua caindo, a perna segura um pouco, e segura um pouco até ela chegar num objeto, aí ela segura e para de cair. E aí nasce aquilo que a gente chama de andar. Né? Isto tudo num fluxo, e é um fluxo da cabeça para os pés, como foi no desenvolvimento mais estrutural, anatômico deste corpo físico. Né? E aí ela vai, a partir deste momento, ela vai usar esta energia de vida para não ser, ela não é mais a mãe dela exatamente, porque ela se mexe, ela já sacou que tem algum negócio estranho, porque assim, antes ela estava aqui, a mãe estava aqui, a mãe ia para lá, ela ia para lá, a mãe ia para cá, ela ia para cá, e estava beleza. A partir do momento que ela começou a rastejar e engatinhar, ela se afastou. Ela olha para aquilo e fala assim, opa, peraí, como é que é assim? Como eu, que sou a minha mãe, estou me afastando da minha mãe? Tem algum negócio aqui. Quando isso começa a acontecer, desculpe a minha franqueza profunda, algum infeliz deu um nome de angústia de separação para esse processo, né? Angústia é um sentimento horroroso, gente. E definitivamente eu nunca vi um nenê ficar com um sentimento horroroso. Um nenê, nem tão nenê mais, né? 7, 8, 9 meses. Não tem essa coisa horrorosa de angústia. Meu Deus, que coisa mortal. Não tem. Então esse nome joga fora, que é mais um dos nomes equivocados que adultos deram quando olham para crianças. Continuando. Aí este processo de construção está crescendo, e aí já tem um ser lá dentro. E este ser já está fazendo barulho. E aí tem uns barulhos que ele começou a perceber ao redor. Primeiro ele percebeu que tinha voz, que tinha um instrumento para berrar. Porque antes era um choro, mas o choro não estava consciente. Não era um choro que tinha uma modulação de um certo jeito, com uma caracterização de articulação de um certo jeito para produzir um determinado efeito. A partir de um determinado momento, isso começa a se construir. E é isso que a gente chama de falar. Né? Inicialmente, sai um som mais vogal, e daqui a pouco vem um dá, pá. Por quê? Ma. E aí eu vou contar um segredinho para vocês. Por que que papai e mamãe chamam papai e mamãe?
Porque o jeito mais fácil de você produzir um som mexendo a boca é fechar o lábio e abrir. Se eu não fizer som nenhum na garganta, esse vai fazer, né? E se eu tiver alguma coisa na boca e quiser emitir um som desse, o que acontece? Eu faço porque eu estou mamando na mamãe. Então é por isso que em todas as línguas, papai e mamãe vem daí. E se não é papai, é babo, é babu, é b. O mesmo som, só que aí não tem peito na boca. Então, como não tem peito na boca, dá para fazer o som pela boca. Se tem peito na boca, sai pelo nariz. Né? Então, desculpa destruir esta imagem que talvez vocês acalentassem de outra forma no coraçãozinho de vocês, mas é por isso que as consoantes que a gente fala primeiro são exatamente essas consoantes em que os dois lábios se juntaram. E aí a gente vai ficando sofisticado, porque a gente vai entrando para dentro da boca e vai começando a produzir uns sons lá para dentro. Então a gente começa com tá, dá, cá, gá, depois faz assim, faz o ar sair, fica. E se eu botar a voz, o vira. E vai produzindo todo esse monte de articulações, ouvindo as pessoas ao redor, até uma hora que a pessoa não só falou mamãe, pau, babai, mas ela fala vovó. Aí todo mundo fala que ela fala vovó. Ela não fala vovó, desculpa. Assim como ela não fala mamãe, ela fala mamãe. Todo neném que nasce é estrangeiro por definição, tá? É mamãe, mamãe. Não mamãe, mamãe, não tem. Tá bom? E depois é o vovó, 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 vovó. E vovó, vovô. Né? E aí a gente vai construindo esse caminho no mundo, e aí o que é muito interessante, este fluxo vai indo para este movimento profundamente elaborado que a gente chama de falar, porque falar é um treco complicado para Dedéu, que a gente só consegue fazer porque a gente é criança e não sabe que é complicado. Se soubesse que é complicado, não andava, não falava e muito menos pensava. Tá? E aí esse fluxo vai, e a criança começa, na verdade, vocês vão vendo que essa energia, ela foi para construir o pé, mas ela começa a subir. Então, ela vai de uma boa digestão para um bom comer, para a boca no falar, né? E a partir de um determinado momento, esse negócio sobe e eu começo a perceber cada vez mais o mundo que me cerca. Isso está acontecendo meio que paralelamente, tudo isso é claro. Mas a partir de um determinado momento, tem um treco interessante, e aí você começa a perceber que quando a criança faz o movimento, ela vai para o lado que ela quer. Quando ela fala um negócio, ela fala um negócio que ela nunca escutou. Ela cria uma linguagem, ela cria uma nova frase, uma nova expressão, né? E isso está permeado por aquilo que a gente chama de pensamento, né? Então essa instância subiu e já deu margem para essa construção daquilo que a gente conhece como um pensamento rudimentar, que é um pensamento que a gente, se aproveitar o resto da vida, a gente vira artista, a gente consegue interpretar o mundo. Opa! A gente consegue interpretar o mundo. Me baratinei, me perdoe, tá? Segundo o nosso enxergar. E aí essa produção vai, e num determinado momento, essa construção, a gente chama de construção artística, né? E essa construção vai para o terreno que a gente conhece pelo nome de fantasia. Não fantasia no sentido de uma coisa completamente estapafúrdia. Ah, não, você está fantasiando. Não é nesse sentido. E o Steiner usa muito essa palavra fantasia em alemão. E a tal do fantasia em alemão não é fantasia, assim, elucubração mental, viagem doida, não. É a possibilidade de abrir um mundo além dos olhos, além dos sentidos.
vai para dentro de si, não só o mundo que vem de fora, mas o mundo que se produz aqui dentro. E aí a gente trabalha, e basicamente, quem está com a criança, principalmente quem tem esse viés, ao qual a gente deu o nome de pedagogo, pedagogo é aquele que leva uma criança, pedos, criança, agogo, que é o dirigir essa criança, tá? Ele vai ajudar neste processo, ele, ela, né, por favor, ele, pessoa, ela, criatura, tá? Pelo amor de Deus, eu não vou usar essas coisas de todes, tá bom? Me perdoem, tá tranquilo, podemos usar no escrever, mas aqui eu vou deixar mais ou menos nessa instância impessoal. Vem vindo essa instância de fantasia, mas essa fantasia começa progressivamente a ficar mais sólida também. Assim como ficou mais sólido o controle das articulações, foram ficando mais sólidos os ossos que foram construídos, foi ficando mais sólido o processo de digestão, de respiração, de batimento cardíaco e circulação, de troca de substâncias e excreção do desnecessário através do sistema digestório ou do urinário, também vão ficando mais concretos estes processos e a gente chega a um determinado momento que é conhecido como o final do primeiro setênio, né? Essa lógica de setênio é uma lógica que está dentro da antroposofia, mas é uma lógica que já existia há muito tempo, de considerar que a cada 7 anos a gente tem mudanças de fase, vamos dizer assim, né? E isso é verificado, inclusive, na fisiologia, em que só depois de 7 anos o seu corpo, o corpo de vocês todos, mudou todas as células que ele tem, basicamente, tirando as do sistema nervoso, né? Que essas ficam no estado bem mais, vamos chamar de mineralizado. Ela fica daquele jeito, e daquele jeito ela é, até morrer ela é daquele jeito. Mas as outras vão trocar. E aí a gente tem o final desse primeiro setênio, em que essa energia de vida, ela olha e fala assim, pô, beleza, ficou bom, está construído. Então agora vamos construir uma outra coisa. Vamos construir uma coisa acima disso, acima disso. E a gente vai construir aquilo que a gente chama como pensamento, né? E aquilo que o Steiner chamava, e todo mundo foi descrevendo disso, que é a emancipação dessa instância etérica, dessa instância física. Por quê? Até então, você precisava das duas acontecendo juntas, e muito juntas, junto e misturada, como diz o povo, para você construir este enorme edifício, construí-lo do ponto de vista de apreender o mundo, seja comendo ou bebendo, seja respirando o ar que está fora da gente, seja percebendo através dos olhos, dos ouvidos, do olfato, da gustação, do tato, percebendo isto que me separa do mundo de fora e percebendo que existe um mundo interno e esse mundo interno floresce. A partir do momento que isto está engatilhado, a gente tem esta emancipação. Então, na verdade, essa energia etérica, ela vai ter uma instância dela que funciona como um piloto automático, vamos dizer assim, que a gente chama de saúde, né? Que é o bom funcionamento de todas essas estruturas que vão dar no corpo humano. E aí você tem uma parte dela que fala assim, não, beleza, agora eu vou mexer numa outra instância. E a gente vai nessa instância daquilo que a gente chama de pensamento, e aí começa o tal do ensino fundamental, né? Existem algumas marcas para estas coisas todas, e uma das marcas é descrita como a queda dos dentes de leite, né? Os dentes são decídua, como é o nome? Decíduo quer dizer aquilo que cai, tá bom? Caduco, né? Que não necessariamente vai acontecer com 7 anos, por favor, e no mundo de hoje, como tudo é muito acelerado, com certeza não vai acontecer aos 7 anos, tá bom? No geral, acontece antes disso, mas para algumas crianças até acontece. Então, a gente tem todo um fluxo que foi violento do ponto de vista de crescimento, construção, aí ele vai se afunilando, se afunilando, se afunilando, até que chega um ponto de construção e fala assim, beleza,
aqui dá para ir no piloto automático. E aí a gente vai para a instância superior, e aí a gente vai construir o aprendizado, o conhecimento, nas bases daquilo que a gente entende como aprendizado, conhecimento do adulto, que é o conhecimento aqui da cachola, né? Aquele que consegue olhar e falar assim, peraí, se eu pisar neste buraco, eu vou cair. Se eu cair, eu vou me machucar, então eu não vou pisar no buraco. Nossa, se eu acender essa vela e encostar na cortina, a cortina vai embora, pode ser que pegue a folga inteira, no mínimo eu vou apanhar de alguém aqui, ou vou levar uma tremenda de uma bronca. Senão eu morro incendiado nessa história, que é problema. E aí toda essa ética de viver vai ficando mais clara, né? Este comportamento funcionando na sociedade, nessa interação de mim com o outro, da pele para dentro, do alvéolo pulmonar para dentro, da pele do intestino para dentro, sou eu, e dali para fora é o mundo. Por hora eu paro por aqui, porque eu não sei até onde eu vou. Então, sei lá, o que vocês querem falar agora? Bom, a Ou eu gente fui não tem... chatíssimo e todo mundo dormiu de olho aberto, ou, sei lá, tem algum barato estranho acontecendo e não estou ouvindo ninguém. A gente não fez os tratados no começo, né, Lê? De se era para interromper, quem tivesse perguntas ou não, mas você deu essa pausa, então eu acho que já fica aberto para quem quiser fazer pergunta. A única coisa que eu pediria é quem quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, que possa abrir a câmera também, que a gente possa ver, compartilhar, ou se não, se tiver algum problema, colocar no chat as perguntas e está aberto aí para quem tiver alguma colocação. Só vou aproveitar enquanto ninguém pergunta nada. Isso é uma pequena palha, é um pequeno apanhado, que, óbvio, acaba sendo uma síntese do meu jeito de enxergar tudo isso. Mas que eu tentei fazer de uma forma que não fique muito. Porque tem gente que vai ter problema com essa instância mais etérica, vamos chamar assim. Então, eu quis só mostrar isso no palpável, no visível de todo dia. Foi muito complicado, gente? Eu tenho uma pergunta. Ô, Alexandre, como Manda é lá. que os pais podem identificar quando a criança está saudável nesse corpo etérico? É possível? Algumas dicas assim para ela perceber essa vitalidade da criança, ou como ele pode fazer para manter essa vitalidade? Gênio, Dani, gênio. Pô, professora Daniela, muito obrigado. Então, assim, a gente falou que isso tem a ver com a vida, com a vitalidade. Então, vitalidade não confunda com personalidade, tá bom? Uma pessoa pode ser uma pessoa quietinha, observadora e vital. E uma outra pessoa pode ser muito expansiva, muito para o mundo, né? E ela não necessariamente está vital. Onde a gente vê essa vitalidade? Desde as coisas mais simples, como um rostinho corado, uma boca com saliva, ou seja, fluido, ela está hidratada, ela está cheia dessa água que movimenta tudo, né? Seja nas marés, sejam nas marés dentro do corpo da gente, né? Na atividade que ela pode ter um temperamento mais pacato, mas ela está se movimentando. Na interação que ela faz desde muito pequenininho, naquele olhar que ela fixa nos pais e que a primeira vez que o filho da gente ou a filha da gente fixa o olhar na gente, a gente se sente
olhado até o fundo do âmago, do cerne, do miolo, do ser da gente, né? Isso tudo são sinais de vitalidade bastante grandes, né? Esta criança que tem fome e pede comida desde muito cedo, né? Com o chorinho num primeiro momento, sem modulação, depois com modulações, depois com uma fala, uma criança que vai ganhando expressão no mundo, né? Então ela é um nenenzinho pequenininho que a gente pega no colo, dorme muito tempo, abre o olho, mama, abre o olho, mama, abre o olho, mama, dorme, abre o olho, mama, até uma hora que abre o olho e fica, acaba de mamar, fica olhando, aí olha para o mundo, aí começa a virar para o cachorro que latiu, para o pai que chegou, para a borboleta que passou lá fora, até um ponto que amamentar fica quase impossível, porque qualquer borboleta, qualquer barulho de cachorro e qualquer sombra, a criança desvia a atenção, né? Então ela está vital, ela está vibrante, né? Aí ela começa a ter uma voz, ela começa a falar para o mundo, ela grita para o mundo, ela vai percebendo que ela grita, ela vira o Pavarotti da casa, né? Aí grita mesmo, para valer, plenos pulmões, e ela está cada vez mais se movimentando mais. Tudo isso são manifestações dessa vitalidade nessa evolução da criança. E cada momento que a gente parar aqui, cada coisa que eu fui falando, cada estação dessas que eu fui falando, está demonstrando uma vitalidade, né? Então, quando a gente fica com dúvida, e os pais são as primeiras pessoas a perceberem essas dúvidas, né? Então, assim, não sei se vocês têm clareza disso, mas com relação, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, né? Eu até hoje não conheci criança que chegou ao diagnóstico de transtorno de espectro autista que não foi através de uma impressão da mãe e do pai, muitas vezes mais da mãe que do pai, de que assim tem algo estranho aqui acontecendo, alguma coisa que não tá fluindo, né? Eu não tenho outros filhos, mas aqui está estranho. Então, assim, essa vitalidade, os pais estão completamente aparelhados. Usar a palavra aparelhado, instrumentalizado, fica meio estranha, mas é boa, porque assim a gente tem essa vibração, essa vitalidade que troca de um para o outro. Esse amor que a gente chama, esse carinho, esse cuidado e essa troca, essa interação que vai acontecendo desde muito cedo, e nisso a gente vai percebendo essa vitalidade, né? Tanto que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tão longo, tão sofrido, tão problemático, tão único na história da humanidade, é o primeiro momento em que a gente passa por um perrengue e, em vez de ficar todo mundo junto, fica cada um num canto, né? Um negócio completamente anômalo, né? Você vê as crianças ricocheteando na parede, entendeu? Então, assim, de repente, desce a escada berrando, não consegue descer a escada andando, desce a escada, parece que tem 180 quilos, né? Sobe correndo, desce correndo, vai correndo, volta correndo, nada é na velocidade tranquila, por mais pacata que a criança seja. De repente a criança grita, do nada, né? Ela encontra um amiguinho, sai faísca de tanta energia que tem. Essa é a vitalidade de que a gente está falando, né? Que num determinado momento a gente aquieta no corpo em tal ponto que a gente consegue parar sentado para assistir aula. Mas lá dentro, sabe lá o que está acontecendo, né? O carinha está olhando para o professor ou para quem quer que seja, mas dentro da cachola dele o mundo está viajando, né? E ele pode ter ideias absolutamente mirabolantes, fantásticas, inclusive chegar e ser desagradável para um determinado professor, né? E aí o professor faz uma pergunta, fala assim, o que eu acabei de falar? Ele fala exatamente o que o professor acabou de falar. Mas ele não estava, ele estava um pedaço lá, outro pedaço estava na Suazilândia, caçando um bicho muito louco, com o Pumba, com o Timão, com o Simba no Rei Leão e qualquer coisa que seja.
né? Numa viagem enorme, vendo borboletas, quando a professora está falando de borboleta, olhando para o desenho de uma montanha em que a professora está ensinando como é que é esse negócio chamado letra V, e o cara se vê atrás da montanha, correndo atrás de búfalos, correndo atrás de coisas, e assim, aquele negócio vai longe, 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 toda essa vitalidade que mesmo sentado, mesmo na frente de uma tela, está borbulhando, né? Eu acho que é meio isso, não sei. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, eu vou dar um depoimento que semana passada eu tive uma criança que foi pela primeira vez ao consultório, e aí, com todas essas questões de separação de ambientes por causa de contaminação e Covid, a criança estava logo lá na frente do consultório. Eu cheguei e falei assim, ai, cadê o nome da criança? Né? E olhei e os pais falaram assim, ah, está aqui, olha lá o nome da criança, né? Chamaram a criança. E a criança não olhou para mim. Opa. Não que eu tenha o ego tão inflado que eu acho que todo mundo precisa olhar para mim, não é isso. Mas é natural, eu chamei o nome da criança. No geral, ela vai dar uma olhada, né? Ela é uma criança já grande, com mais de 2 anos. Falei, opa, temos algo aqui. E aí, para 10, 15 minutos depois, ter confirmado que a criança ela está na investigação para um diagnóstico de transtorno de espectro autista, né? Então, ou chega uma criança nitidamente no consultório, uma criança que pula, que me cumprimenta, antigamente que vinha me abraçar, me dar beijo. E como é duro isso não acontecer atualmente, né? A gente não poder apertar as crianças, abraçar as crianças, mas de qualquer forma, ela chega e ela está no colo, ela dá uma olhada para mim, eu falo, oi, querido, querida, como é que tá? Ele só dá uma olhada, dá um risinho amarelo, e fala assim, tá doente, né? Ou entra na sala, a criança pálida, como eu fazia nos meus tempos de pronto-socorro público, eu perguntava para a mãe, está vomitando desde quando? Porque tinha cara de vômito. Né? E a mãe falava, desde tanto. Né? Por quê? Porque você vê naquele ser várias manifestações de que está interrompido aquele fluxo de vitalidade. Né? Posso fazer uma pergunta, Alexandre? Quantas você quiser, Gabriela. Eu acho que aqui no chat também tem uma pergunta que talvez vá ao encontro do meu. Como fortalecer a vitalidade de nossas crianças em época de pandemia? Porque para mim ficou um pouco a dúvida o que é exatamente vitalidade. Qualquer manifestação de barulho ou movimento, ou é vitalidade, ou é uma vitalidade mal cuidado, ou existe isso, porque eu vejo muito comentário de adulto com crianças, por exemplo, que simplesmente quase que surtam quando Estão estão surtando, inclusive? livres. Não, agora, bem antes da pandemia, né? Eu trabalhei em sim. jardins, né? E que tem movimentos totalmente descontrolados, uma fala descontrolada. Aí a resposta do adulto é, pois é, ele tem muita energia, ele tem que gastar isso. E para mim, isso sempre me incomoda isso, porque para mim, eu não sei, tem a ver com uma vitalidade mal conduzida ou não é uma verdadeira vitalidade e qual que é a diferença e como podemos, porque não se trata que uma criança simplesmente tem muita energia quando começa a enlouquecer assim. Para mim tem uma questão já que não está sendo olhado, né? Porque e aí eles falam, é criança, né? Criança é assim. Criança não é assim. Criança é vital, e vital não é uma coisa desordenada e caótico e surtando para todos os lados. Então, e isso tem a ver com essa pergunta que veio da Paula, acho. Como podemos cuidar agora nessa situação de, na minha percepção, e fazer coisas que fazem sentido, porque isso, para mim, vai fortalecer essa vitalidade natural, boa, que uma criança, quando nasce, teria, e que vai descaminhando em acordo como... Ou eu estou errado nisso? Essa é a minha pergunta. Não está errado de jeito nenhum.
Então, a tua pergunta é muito legal, porque, assim, me faz lembrar de dois pensamentos orientais, né? O famoso caminho do meio, que é um dos pilares da filosofia budista, né? E uma frase do yogi que eu ouvi uma vez na década de 80, em que todo mundo fazia jogging, todo mundo saía a correr, fazia Cooper, chamava Cooper na época, né? O famoso método Cooper de manter a saúde. E perguntaram para o yogi por que ele não fazia isso. Ele falava assim, querido, o número de batimentos do coração na vida de uma pessoa é finito e limitado. Se você acelerar, acaba antes. Né? Então, tem a história da justa medida. Né? Isso que você está falando realmente é uma vitalidade que está descontrolada. Quando eu descontrolo, nossa, travei aqui, qualquer processo, eu tendo à destruição. Eu fico antientrópico, usando uma palavra física. Eu perco a energia que regula e mantém um sistema funcionante adequadamente. Da mesma forma, como se eu acelerar um motor loucamente na primeira marcha e não trocar de marcha, eu fundo o motor. Da mesma forma, como se eu continuar acelerando o tempo todo e não parar no farol, no mínimo eu ganho uma multa, eu posso matar uma pessoa e posso morrer. Então, este processo de expansão descontrolada é uma vitalidade descontrolada. Então, uma vitalidade adoecida. Por que ela está adoecida? Porque tem uma instância acima da vitalidade, que é essa instância das emoções. Porque, de alguma forma, dentro da instância das emoções, aquela individualidade não está conseguindo que aquele corpo mantenha fluxo e mantenha ritmo de uma maneira saudável. Então, explode no sentido dessa emoção que faz que a criança corra loucamente, destrua tudo ao redor, se é o caso, entendeu? Destrua a si própria, se machucando. Então, voltando para a pergunta, como é que a gente pode preservar essa vitalidade? A primeira coisa é perceber que quando a gente está falando com vitalidade, a gente tem que fazer uma comparação muito boa com a água. Né? E a gente pode comparar com as marés. Né? As marés não fica tendo maré alta o dia inteiro, não fica tendo maré baixa o dia inteiro. Você tem o momento da maré alta, o momento da maré baixa. Depois o momento da maré alta de novo, o momento da maré baixa de novo. Isso, desde o começo, a pedagogia Waldorf ressalta bastante intensamente naquilo que ela chama de ritmo. Né? Aquilo que ela chama de ritmo, naquilo que é o ritmo, efetivamente. Em que você estava dormindo, de repente você abre o olho, você desperta, aí você vai dar um quanto de energia para você poder sair da sua cama, fazer as coisas que você precisa, sentar, comer, para poder digerir a comida, e depois você vai acelerar a sua manhã. Você vai acelerar a sua manhã, depois chega no metade da manhã, você vai tender a uma desaceleração para você conseguir parar sentado de novo, para poder comer, abastecer o corpo, né? Para depois fazer a digestão disso, absorver isso e transformar o mundo de fora na pessoa que você é. Muitas vezes isso, principalmente em crianças pequenas, vai suceder uma soneca, e em países hispanohablantes é chamado de siesta, e é fantástico, mesmo os adultos fazem, eu acho profundamente benéfico, adoro, inclusive. Depois eu acelero para o meio da tarde, depois eu vou desacelerando de novo, conforme a luz do sol vai se extinguindo no horizonte, eu vou começando a tranquilizo de novo a ponto de absorver comida de novo para transformar em minha, mas aí eu já entro num processo de noite. Eu já entro num processo em que o mundo de fora não me ilumina mais, o mundo de fora não me preenche mais com tanto som, então eu vou acalmando. Então, a primeira coisa é o ritmo.
a segunda coisa é ter momentos, efetivamente, e que estão tão difíceis, né? Então, aí, na verdade, tem que ser articulados dentro de casa agora, uma vez que está difícil sair de casa com tanta frequência, de expandir, de brincar, de correr, de falar, de cantar, de dançar, de tudo isso, de uma maneira que seja gostosa para a criança e gostosa para quem está ao redor dela, né? E, na medida do possível, porque isto não está de forma nenhuma proibido, andar e ter contato com a natureza. A gente se previne, a gente se precavém. Precaver. Precavir? Precaver. Muita gente se precaver. Deu problema no subjuntivo agora, me perdoe. A gente se cuida, a gente tem cautela, mas a gente não precisa estar em pânico, né? E este momento da Covid mostra muito bem essa diferença entre cautela e pânico que eu já falei antes, tá? Então a gente precisa entrar em contato com o sol também, a gente precisa entrar em contato com a natureza também, porque essa troca está o tempo todo. Assim como a planta absorve o gás carbônico, transforma em matéria orgânica e põe para o mundo o oxigênio, eu vou lá, pego o oxigênio, transformo aquilo que eu vou receber das minhas raízes, entre aspas, né, do meu sistema digestório, em matéria orgânica e ponho para fora o CO2. Então, eu vou fazendo essa troca com o mundo vegetal. Eu vou recebendo a doação de oxigênio do mundo vegetal e vou doando para o mundo vegetal matéria-prima, que é o CO2. Né? Isso tudo vai construindo ou vai mantendo essa vitalidade num parâmetro saudável, na justa medida. Né? E essa justa medida é que é tão importante, e é essa justa medida que está tão difícil agora, tanto que tantos adultos e tantas crianças e tantas pessoas de maior experiência na vida estão surtando, porque estão sofrendo, né? Porque estão sendo privadas de uma vitalidade normal, do contato com o mundo. Né? Respondi? Sim, eu só gostaria, se não tem uma pergunta, de também fazer mais um comentário. Eu acho que essa coisa do ritmo é central, mas o que me veio de novo você falando e que os movimentos que a gente deixa a criança fazer, ou melhor, fazer com as crianças, ou tudo que a gente apresenta que ia manter essa vitalidade de uma maneira saudável, são atividades que fazem sentido, porque para mim a tela não faz sentido, porque ou faz sentido até para um adulto, mas o adulto já é muito intelectualizado, então ele consegue digerir essas coisas de uma maneira diferente, mas o que faz sentido, ou seja, o que faz sentido para a criança vai virar uma vivência e, portanto, vai preencher essa alma e aí ela vai crescer de uma maneira saudável. E eu acho que isso é um ponto também muito central de trazer o que faz sentido, contato com a natureza, mas, de novo, não é soltar e deixar ele escorrer até cair morto de cansaço, né? Mas de participar, de, sei lá, através de brincadeiras conduzidos ou de observações, sei lá, que faz sentido, porque eu lembro de uma vivência, não é que a criança faz isso, mas como adulto, eu fiz anos de academia, e porque eu quis fortalecer a minha múscula, eu sabia que não tem muito mais do que isso, mas o que eu percebi cada vez mais e que eu não gostava nunca de fazer, e conheci poucas pessoas que gostam, porque justamente, intelectualmente, a gente sabe, faz bem para o meu músculo, mas a minha alma não me conecta com esse negócio de levantar peso ou andar na esteira, onde eu vou para lugar nenhum durante 1 hora, né? Não vejo ninguém. Ou seja, tem sentido para o músculo, talvez, mas não para a minha alma. E nesse sentido, também tem atividades que a alma da criança não se conecta, ou a gente acha que se conecta, mas não se conecta de uma maneira saudável. É só isso que eu queria falar. Concordo. E é assim, quando a gente está na frente da tela, a gente não está se movimentando. Né? E a criança é um ser de movimento.
Então, assim, só quero deixar meio claro uma coisa importante. Nós estamos numa situação bastante complicada. Então, assim, não dá para ser absoluto em nada. Até porque absoluto não está no caminho do meio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando você fala que... Eu achei duas coisas absolutamente maravilhosas no que você falou. Uma é a questão do movimento. Todos nós precisamos de movimento, mas a gente precisa de um movimento com sentido, né? Como eu nunca consegui ver sentido em fazer academia, eu fui dançar. E graças a dançar, eu sou casado com a mulher que eu tenho, porque a gente se conheceu dançando, que é maravilhoso, é muito melhor do que fazer academia. Teve um momento na vida em que eu emagreci 25 quilos dançando, entendeu? Então, assim, em 2 meses e meio, foi um negócio fantástico. Então, assim, não estou querendo promover para todo mundo dançar e fazer só o que eu quero. Não é isso. Mas é um movimento com sentido, exatamente. Aquele movimento tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa que cale fundo dentro da gente, né? Para amigos meus era fazer remo, que é um movimento fantástico, sem dúvida nenhuma, é aeróbico, tal. Mas eu nunca consegui ficar em cima de um barquinho remando, né? Eu quero dançar. Então isso é perfeito. A coisa tem que fazer sentido para a criança, né? A questão das telas é uma questão muito complicada porque a gente se vê agora alijado, né? Alheado, separado do outro. E, infelizmente, neste momento, o pouquinho que a gente ainda consegue ter contato com alguns parentes, né? E aí, de uma certa forma, até muito interessantemente, porque alguns parentes, inclusive, que não moram nem um pouco perto da gente, né? E que a gente acaba visitando aqui nas ondas do Zoom, ou equivalente, e nem mesmo com alguns processos de aprendizado que vão ser incitados através deste negócio aqui e que a gente vai trazer para o físico, para a materialidade, para o sentido. Como é, por exemplo, sem querer encher demais a bola, mas já enchendo, porque eu sou admirador, o que a Thelma faz no primeiro ano com as crianças. Então, assim, ela está na frente da tela, ela fala um monte de coisa. Só que, assim, aí você vai mexer na água, filho, você vai andar com o seu pezinho, você vai andar na grama, você vai fazer no box do banheiro com a fumaça, você vai fazer nas costas dos teus pais as formas todas, né? Então está no mundo, está no movimento e tem sentido, né? Então um V não é só um V, o V é o meio entre duas montanhas, o vale que está no meio de duas montanhas, né? O A está na abelha ou em qualquer outra coisa, o E vem do Eliel, e aí vamos todas essas construções que vão se construindo em cima de sentido. E sentido é uma palavra muito interessante, né? Porque em alemão, por exemplo, tem pelo menos 3 para sentido, né? Mas a gente usa sentido tanto no sentido de significado, uma coisa que tem significado, e aí, muitas vezes, no intelecto, como uma coisa que tem percepção. Eu sinto, e aquilo está sendo sentido por mim. Aquilo faz sentido. Faz sentido no seguinte propósito: eu toco a letra V, eu como a letra V na comida, né? Eu olho e como pelos olhos a tal da forma, e isso tudo vai se construindo. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, a gente precisa deste movimento e a gente precisa desse sentido, fundamentalmente, né? E tudo que for feito sem o movimento, sem sentido, mesmo para a gente adulto, muitas vezes vai cair no vazio. Então, é a típica coisa, e aí, meia culpa mesmo, de mim parado na frente da televisão, vendo um programa e, de repente, quando ele acaba, fala assim, e daí? Fiquei aqui morgando só, completamente passivo. Então, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar os instrumentos que a gente tem da melhor maneira possível. O instrumento em si não é o problema. O problema é o que eu faço com ele. Então, desculpem o que eu vou falar agora. A Igreja Católica é fantástica.
Só que algumas pessoas na Igreja Católica criaram a Inquisição. Algumas pessoas dentro do islamismo criaram o Estado Islâmico, né? Algumas pessoas dentro de uma sociedade completamente demolida depois da Primeira Guerra Mundial, construíram o nazismo, dizendo, num primeiro momento, que valorizavam o povo daquela terra, e segundo, aproveitando de um outro povo para conseguir ter dinheiro e finanças. Então, assim, a Igreja Católica em si é ruim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a Inquisição é medonha, né? O islamismo é uma religião que tem como premissa o acolhimento ao estrangeiro, aquilo que os gregos chamavam de xenos. Quando chega uma pessoa estranha na sua casa, você recebe. A hospitalidade é uma coisa muito islâmica. No meio disso acontece a destruição das Torres Gêmeas, acontece o Estado Islâmico. Então não é aquilo que não é o instrumento, não é a coisa, mas é o que eu faço com a coisa, né? Eu posso ver lixo na televisão, ou eu posso de repente ter contato com a minha família, um contato que só dá para fazer daquele jeito. Ou eu posso, por exemplo, como existe um rapaz que faz agora, eu posso de repente por 1 hora percorrer ruas da Europa ou de outro país estrangeiro e me divertir um pouco, já que eu não estou podendo sair de casa. Nem me deixam. E na condição de brasileiro, eu sou absolutamente proibido de sair do Brasil e frequentar qualquer outro lugar do mundo. A gente virou pária por conta de toda essa situação que a gente deixou acontecer, não tenha dúvida. Né? Então, acho que é isso. Eu acho que é a gente usar desse instrumento da maneira mais saudável. E uma vez eu já falei isso uma vez para a Cris Ramírez, que assim, o Steiner deu entrevista no rádio, gente, que era o instrumento que ele tinha na época, era a coisa mais avançada de comunicação. Né? Então, se o tio Rodolfão, como eu chamo o Steiner, pode fazer entrevista no rádio, a gente pode entrar no Zoom e a gente pode até colocar a criança no Zoom, contanto que eu faça isso com movimento e com sentido. Contanto que isto produza uma construção dentro daqueles seres que eu estou fazendo, contanto que eu cresça com o processo. E eu posso dizer, na condição de criança, eu era maluco pela televisão. Eu vi muito programa de televisão. Parte da cultura que eu tenho hoje veio da televisão. Por quê? Porque em algum momento, felizmente, alguma coisa ali que eu estava vendo tinha sentido e engrandecia. Agora, eu vi muita porcaria na vida, não tenho a menor dúvida. Muita porcaria atrapalhou quem eu sou? Eu acho que sim, não tenho dúvida. E muita passividade frente a essa tela. Mas foi o meu uso dela, não foi ela em si. Né? Eu posso censurar o que eu vejo. Eu posso melhorar o que eu vejo. Obrigado, Alexandre. Mas alguém teria mais alguma pergunta? Senão, eu vou colocar uma pergunta aqui para você, Alexandre. Não sei se é uma pergunta, O Brasil, ele tem... Eu já ouvi falar que o Brasil ele é o país onde tem o maior número de cesariana no mundo, né? E aí, sem entrar em detalhes, escolhas de algumas famílias ou indicação de médico, sem entrar do motivo de tanta cesariana, a minha pergunta seria, você como pediatra antroposófico, você nota assim a diferença nas crianças que nasceram através da cesariana e nas crianças que tiveram parto normal, assim, isso é notável e o que isso provoca? Qual que é a diferença? Porque a gente tem um número muito grande de crianças que nasceram em cesariana, né? Então, você nota isso, a diferença nas crianças? Tudo depende do jeito como a gente abordar este processo. A primeira coisa, então, a gente vai começar de algumas definições importantes. Parto é pela vagina. Se eu operei, a pessoa não é parto. Então, assim, essa é uma questão de definição, tá bom? Agora, de novo,
Eu posso precisar operar uma pessoa? Pode. Eu posso fazer com que essa operação seja a mais humanizada possível, que é uma palavra que se usa hoje até se desgastar. Eu posso fazer que o nascimento desta criança seja o mais humanizado possível, em que essa criança seja recebida num ambiente parecido com lá dentro da mãe, escurinho, quietinho, ou com uma música suave, como a mãe, por exemplo, ouviu durante a gestação, né? Sendo recebida pela mãe e não recebida por um ser completamente estéril, que é o tal do pediatra, né? Entrega para a mãe e devolve para a mãe o que é dela, né? Devolve para o casal o que é deles, né? O que eles acabaram de produzir a partir de um grande trabalho chamado trabalho de parto. Eu posso, né? Toda vez que eu desumanizar qualquer processo na vida, é claro que vai ser mais difícil. Então, uma criança que nasce de cesárea, ela nasce de uma abertura dentro do meio da barriga. Então, o processo dela de chegada pode estar meio atrapalhado? Pode, a ponto de, por exemplo, ela não estar na prontidão necessária para, na primeira hora de vida, ela mamar um pouco. Porque aquele colostro, aquele 1 ml, aquele meio ml, que a criança vai receber da mãe dela, vai dar um estoque de energia para ela aguentar 2, 3 horas para a próxima vez que ela vai de novo, ela vai chorar e ela vai ter força para chorar, para mamar. Então, sim, tem uma repercussão, mas depende também, de novo, de como a gente faz esse processo. Infelizmente, essa relação com um grande número de cesáreas, infelizmente, tem uma relação com o processo desumanizador que a nossa espécie criou, né? A gente criou um processo em que, como se fala no mundo da maternidade, da maternagem, o protagonismo deixou de ser da mãe ou do casal e passa para o médico. Por quê? Porque se é o médico, se der algum pepino, a culpa é do médico. E o médico pode ser processado. E o obstetra nos Estados Unidos pode ser processado até 18 anos depois do parto, por qualquer coisa que tenha a mínima possibilidade de ter relação com o nascimento daquela criança. Então, a gente tem um sistema de aprisionamento que muitas vezes o cara não é da energia do mal, o obstetra ou o pediatra, mas ao seguir protocolos, ele está garantindo o dele. Só que ele não está garantindo o todo, né? E muitas vezes a gente esquece do todo em todas as estruturas. Eu costumo dizer que a gente tem uma linguagem muito absurda e paradoxal dentro de uma empresa. Porque as empresas hoje todas falam que elas estão investindo no capital humano. Todas elas falam que o capital humano é fundamental, né? No entanto, o ambiente que se cria para essa estrutura de empresa é o ambiente em que você vai falar para cada uma das pessoas o seguinte: você tem que ser o melhor. Quando você tem que ser o melhor, o que acontece? Você não ajuda ninguém. Porque se você ajudar o outro, o cara pode ficar melhor do que você. E você, ninguém te ajuda. Porque você pode ficar melhor do que quem te ajudou. Então, você criou o individualismo. Você criou essa individualização. Você criou a falta de olhar para o lado, a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de compaixão, a falta de troca. E aí, como é que você investiu num capital dizendo assim: mata todo mundo que aparecer na sua frente para você aparecer? Entendeu? Então, é esse o problema. O problema está do jeito como a gente produz a história. E, com certeza, a gente tem hoje muitas cirurgias de cesárea, até porque as pessoas têm, às vezes, muito pouca informação a respeito do que é um trabalho de parto, né? E ficam achando que aquilo é um absurdo, que é uma violência. Inclusive, médicos de várias especialidades, inclusive de obstetrícia, consideram o nascimento uma coisa absurda, assim como consideram menstruar um processo absurdo, né? E inibem, inclusive, a menstruação. E essa desestruturação pode chegar ao nível de falar assim: beleza, eu induzo todas as minhas pacientes a irem para a cesárea, porque cesárea eu faço todas na quinta-feira.
Faço todas na quinta-feira, elas ficam na quinta-feira, na sexta-feira é o tempinho de espera, no sábado recebe alta. E aí o que acontece? Eu já deixo na sexta-feira as altas todas prontas, no sábado, e vou embora para a praia, vou embora para o meu divertimento, e as mulheres vão para casa. E eu fico com um dia só, não tenho que ficar esperando as crianças, as mães entrar em trabalho de parto de 18 horas, 20 horas, não tenho que ficar do lado de ninguém. Eu vou lá, resolvo, acabou. Tem esse lado negro da força, como se diz, né? Tem, mas tem um outro lado também que é assim, cara, o pepino é muito grande, eu vou ter que... Eu vou assumir, deixa que eu controlo aqui, porque se você vai me culpar depois pelo que vai acontecer, deixa que eu controlo. E aí tem uma outra possibilidade que, felizmente, eu pude exercer durante um tempo, que é olhar para tudo isso e falar assim, peraí, vamos no bem comum aqui? Entendeu? Assim, o nenê pediu para sair antes? Não. A mãe está precisando que ele saia antes? Não. Tem alguém que está doente? Não. E o que eu vou fazer? Eu vou sentar na mão e ficar olhando. Se alguém precisar, eu ajudo. Se ninguém precisar, vão firme. É normal. Vai sair, no geral, não tem problema. Se não sair, a gente vai resolver. E é isso que acontece, que é isso que é chamado de atendimento humanizado, né? Só que isso demanda tempo interno, né? Demanda educação e cultura de todo mundo, para que a gente não aceite um processo de programar a saída do nenê antes do que ele quer, como natural, né? Porque não é natural. E é só vocês verem um documentário chamado Renascimento do Parto, logo no primeiro, tem 3 já. Logo no primeiro, um pediatra do Rio de Janeiro fala isso brilhantemente. Você combinou com o teu obstetra que o nenê vai nascer amanhã, mas o nenê foi avisado disso? Como é que é? Né? Alguém perguntou para o nenê se ele está pronto? Alguém perguntou se ele quer? Né? A vida é dele, é ele que vai sair, né? É ele que vai se meter nesse mundo, vai ter que respirar por si próprio, vai ter que se alimentar por si próprio, vai ter que fazer um angu de caroço, né? Então, a gente pode arrumar toda essa situação. Por que a gente está vivendo isso? Porque a gente entrou nesta coisa desumana, individualizada e egocêntrica, vamos chamar assim, né? Seja da parte daquele que deveria secundar, daí a palavra secundar, ficar em segundo plano, né? E se mete as mãos, os pés pelas mãos, seja da própria pessoa que fala assim, não quero sentir dor, esse negócio aqui vai me incomodar, tá? E assim, de repente, até porque ela não tem informação de como é, de repente até porque aquilo nunca, como se diz na área de humanas, ela nunca foi atravessada por aqueles saberes, né? Essa frase foi bem de humanas, né, gente? E então é isso. Obrigado, Alexandre. Bom, a gente deu o horário aqui, passamos até um pouquinho, né? Previsão era de 9h30. Então, novamente gostaria de agradecer o Alexandre. Vera? Ficou uma pergunta ainda no chat, não sei se ela é muito longa ou se daria tempo para responder. Eu vi uma pergunta da Vivian. Qual o impacto de uma UTI neonatal para a criança? Enorme. Não sei se daria enorme. E, de novo, enorme, porém necessário. Então, vamos humanizar o mais que possível. A gente diminui a luz, a gente cobre em cima da incubadora, a gente conversa com a criança tantas vezes quanto forem possíveis, a gente deixa os pais do lado da criança o maior tempo possível, se possível, o tempo todo. A gente faz aquilo que se chama de mãe canguru, que pai também faz, põe o neném no colo prematuro, mesmo que entubado dentro de ventilação mecânica, né? A gente humaniza o processo, a gente põe calor no processo, calor do corpo, da mãe ou do pai, calor humano, emocional na situação, porque não tem a menor dúvida que o ambiente de UTI, se for deixado do jeito como comumente é absolutamente horroroso. É mais ou menos como os macaquinhos da década de 50 que nasciam, eram tirados da mãe e eles colocavam uma estrutura de ferro, com limalha de ferro, com bombril, para aquele animalzinho chamar de mãe. Entendeu? É mais ou menos, e aquele animalzinho, aquele macaquinho, como era o único ser que fornecia leite para ele, porque aí tinha um bico saindo daquela estrutura,
acreditava que aquela era a mãe dele e ficou um macaquinho completamente desestruturado, né? Então, se a gente souber lidar com tudo isso, botando amor, botando calor, botando o humano nisso, né? A UTI pode ser um ambiente necessário, infelizmente, mas o melhor que possível. Mas é dureza, não tenha dúvida. Obrigado, Alexandre. Bom, então, com isso, nós encerramos a, a palestra. A gratidão ao Alexandre por compartilhar e assim, compartilhando com quem não sabe, o Alexandre ele fez letras também enquanto estava fazendo medicina, então eu acho que esse Não era, não, eu já era adulto, eu já era meu pai e meu filho. De dia era meu pai trabalhando, de noite era o meu filho tendo aula. Entendeu? Então, essa parte poética, acho que vem desse lado aí, seu, Ale, dessa formação de letras. Então, acho que você traz essa poesia quando você faz algumas colocações, então é muito rico, muito valioso. Então, gratidão aí por você compartilhar com a gente, né? E todo esse apoio que você tem dado aí para Manacá. Então, é minha comunidade. Muito bem. É minha também. E vamos fortalecer cada vez mais isso, Ale. Vamos fortalecer cada vez mais isso. Essa nossa vai ser a nossa bandeira aqui, né, de fortalecimento da comunidade, esse espírito de comunidade. Muito obrigado mesmo, Alexandre. Então, boa noite. Eu que agradeço a todos que estão agradecendo também. Isso aqui é uma troca, gente. Isso não acontece do nada. Assim, eu habitualmente não faço roteiro justamente para permitir que as coisas venham, né? Eu aprendi isso com um fantástico pedagogo estrábico português chamado José Pacheco, que é um homem absolutamente brilhante, entendeu? Eu sou fã de carteirinha dele. Aliás, eu sou fã de pedagogo, para falar a verdade. De médico, quase nada, mas de pedagogo eu sou muito fã. Isso não é puxa-saquismo, é só perguntar para minha irmã, que está aí, chama Cláudia Fúncia. Ela é pedagoga, gente. Muito bem. Aí é uma declaração pública aí de amor à irmã, né? Legal, Ali. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. A gente podia fechar com a... Dani, você fecha com um verso? Apresentei, a gente conversa para fechar a nossa palestra. Fecho sim. Obrigada, Lê. É um privilégio ter você abrindo e fechando. Porque, afinal de contas, você abriu a Manacá para nós. É verdade, né? Temos uma história. Obrigada, Lê. Então, para vocês levarem para o sono, para alimentar a vitalidade amanhã. Eu trago serenidade em mim. Em mim mesmo, eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero premiar-me com o poder de minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força, pelo poder do meu esforço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite. Obrigado pela paciência, porque eu, para variar, falo paca, né? Boa noite. Boa noite. Parabéns, Ale. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Vamos dormir direitinho, viu? Já, beijinho, quem está perto. Um abraço. Você pode carregar ela com cabo também. Ela vem com cabelo. Ela vem com cabelo. Sabe que dá até uma tristezinha vendo o pessoal saindo? É duro, né, gente? A gente não se encontra. É muito ruim. A meleca, essa barreira aqui, cara, falando sério, tá difícil.
Alexandre, eu vou te falar, hoje eu vi a Vera e vi o Edson, e eu quase que achei que eles não eram reais, sabe? Assim, de tanto que eu só os vejo na tela. Você viu assim? Eu tive uma Ai, muito sensação bom. horrível, assim, sabe? Eu falei, eles são reais, eles têm existência. Hoje eu A tive a Mari, a Mari oportunidade. hoje viu a Mari foi até a escola e viu a Dani. E foi ela também teve essa sensação de, nossa, meu Deus, é verdade, existe um mundo que essas pessoas não são só fotinhos, né? É Hoje isso eu Não é a vi o flor. Alexandre e o Luiz em 3D. É louco isso. E não é um holograma. Não. Estavam demais. Beijos. Obrigada, Tchau. Alexandre. Ô, Obrigada. Alexandre, Obrigada. essa só foi a primeira de várias, hein? Opa, eu estou dentro sempre. Eu estou dentro sempre. A gente pode falar de 12 sentidos, de 7 processos vitais, a gente pode falar de uma pancada de coisa. Eu estou muito afim. Quanto mais